Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje vamos meditar um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas precisa ser bem interpretada, porque ela é uma palavra escrita positiva, figurativa, negativa. Por isso, temos que saber interpretar. Não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra, como ela está escrita, porque ela foi escrita em tempos diferentes. Temos que ver e observar quando ela foi escrita, em que situação estava o povo de Deus naquele tempo. Por isso, vamos interpretar um pouco, vamos meditar um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus escrita, mas Deus, Jesus Cristo, não escreveu nenhuma palavra. Toda ela é a palavra escrita através dos apóstolos e de seus seguidores, inspirada pelo Espírito Santo. Não tem dúvida, ela é a palavra de Deus, porque ela é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, mas escrita pelos seres humanos. Deus não deixou nada escrito. A única vez que ele escreveu foi na areia, quando respondia os acusadores da mulher pecadora. Ele escreveu na areia, mas depois veio a chuva, o vento e apagou tudo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas o bom pastor já é simbólico. Muitos dizem que o Cristo disse, eu sou o bom pastor, mas ele disse num sentido figurativo, porque ele disse como se fosse ele o bom pastor. Quando ele disse, eu sou o bom pastor, ele disse de uma maneira simbólica e figurativa. Ele simbolizava o bom pastor, mas ele, na verdade, ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Isso é verdade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro de Deus? É que o Cordeiro era a vítima que usava para sacrificar pelos perdão dos pecados. E quando foi na nova aliança, o Cristo foi a vítima. Ele foi a vítima no lugar de Cordeiro. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja lá, Jesus Cristo disse, eu sou o bom pastor, de maneira simbólica. Sou como um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Vejam o que ele disse sobre Pedro. Sobre Pedro ele disse assim, a mesma coisa, apacenta as minhas ovelhas, como se nós fôssemos ovelhas. Então é simbolo, nós não somos ovelhas, mas simbolizava o rebanho, as ovelhas. Isto é figurativo. Precisamos saber interpretar a Bíblia, porque suas escritas são positivas, negativa, figurativa e simbólica. Assim foi escrita a Bíblia. Além dos tempos e situação em que foram escritas. Além dos tempos e da situação que os escritores escreveram a Bíblia. Nossos queridos irmãos evangélicos costumam interpretar a Bíblia ao pé da letra, até porque eles dizem
que nós, católicos, somos idólatras, porque adoramos imagens. Isto não é verdade. Isto eles dizem porque eles interpretam a Bíblia ao pé da letra. Devido às atitudes do povo hebreu no deserto, pelo pecado, é que Deus disse a Moisés: não farás para ti imagens para adorá-lo, não prostrará diante dela, e nem servirá, pois eu sou Javé teu Deus. Não fará para ti imagem para adorá-lo, não prostrará diante dela, e nem servirá, pois eu sou Javé teu Deus. Está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 6. Deus proibiu fazer imagem para adorar como Deus. Isto é idolatria, adoração só a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A mais ninguém deve ser adorado. Naquele tempo, Deus castigou os hebreus no deserto, e por causa dos seus pecados, mandando a serpente venenosa que picaram muita gente, e a morte era certa. Toda pessoa que fosse picada pela serpente morreria. Moisés suplicou a Deus a favor daquele povo pecador, e Deus atendeu. Mandou fazer uma imagem de serpente de bronze e colocar-se em um poste, e todos que estivessem sido mordidos pela serpente, olhassem para aquela serpente feita de bronze, seria curado. Está escrito em Números, está escrito na Bíblia lá em Números, capítulo 20, versículo 8. Deus proibiu fazer imagem para adorar como Deus, mas não proibiu de fazer imagem para veneração e representação. Outra vez mandou Moisés fazer imagem de querubins para colocar em cima da Arca da Aliança. Êxodo, capítulo 37, versículos 7 a 9. A Eucaristia é o pão que nos alimenta, descido do céu. Mas a Bíblia, palavra de Deus, que também é pão, que alimenta a nossa fé, mas ela não caiu do céu prontinha. A Eucaristia é o pão que nos alimenta, descido do céu por Jesus. Mas a Bíblia, palavra de Deus, que é também pão, que alimenta a nossa fé, mas ela não caiu do céu prontinha. A Bíblia é o pão da palavra de Deus. Temos em primeiro lugar o pão eucarístico, que através do sacerdote, o próprio Cristo se realiza a transubstanciação do pão e do vinho no seu corpo e no seu sangue. Isto é mistério de fé. Isto é para quem acredita, mistério de fé. Este é verdadeiramente o pão descido do céu. Mas a palavra de Deus, escrita na Bíblia, também é pão, mas não desceu do céu pronta. Depois de muitas escritas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é que a Igreja Católica compôs a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo. Os escritores foram inúmeros desde o Antigo Testamento, mas ainda não estava encadernado em um só livro.
Por esta causa, meus irmãos evangélicos, não devemos valorizar mais a Bíblia do que o magistério da Igreja Católica, que só ele pode interpretar corretamente os textos bíblicos. Não podemos valorizar a Bíblia, é importante, mas não podemos valorizar a Bíblia acima da palavra, acima da igreja. Quer dizer, achar que a Bíblia é mais do que a igreja, não. A Bíblia foi escrita pelos primeiros cristãos. A Bíblia é uma pequena parte da ação de Jesus na terra. Até porque João, quando encerrou seu evangelho, o último evangelho que foi escrito, João disse assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, que se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria escrito. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Por exemplo, é o último versículo do Evangelho de João. A Bíblia não contém tudo o que Jesus fez e disse. Nisto fica claro que a Bíblia, sem o magistério da igreja responsável pela interpretação, não tem valor, até porque a Bíblia nasceu da Igreja Católica. Toda a Bíblia é católica. A única diferença é que na Reforma Protestante suprimiram 7 livros da Bíblia verdadeira. Portanto, que é a Bíblia que os evangelhos usam com muito orgulho, eles não acrescentaram nada na Bíblia, apenas suprimiram. Quem quiser interpretar a Bíblia sem o magistério da Igreja Católica, cairá em erros. Basta ver os evangelhos quantas religiões que eles dizem ser a verdadeira igreja de Cristo existe no mundo. Quantas religiões evangélicas no mundo? Cada uma interpreta de um jeito diferente. Nenhuma combina com a outra. Verdade só existe uma. Só uma é verdadeira. As outras são mentiras. Usam o evangelho somente para angariar dinheiro dos seus fiéis. Todas as religiões que dizem ser igreja cristãs são apenas religiões. Até a religião católica apostólica romana não é diferente. Até porque a católica romana é uma das instituições humanas mais ricas do mundo. É uma das instituições mais ricas do mundo. Não vou dizer que ela seja a mais rica de todas, mas é uma das instituições muito ricas do mundo. E está para ser julgada e punida pelos seus muitos pecados. Jesus edificou uma só igreja dizendo, ele disse a Simão, filho de Jona, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16. Só existe no mundo uma igreja verdadeira. Todas as outras igrejas existentes são apenas religiões falsas, com título de igreja. Só existe uma igreja verdadeira, as outras todas são falsas, com título de igreja cristã. E eu sou católico e nunca vou deixar de ser.
Mas o que eu vou dizer vai escandalizar muitos católicos. Até a Igreja Católica Apostólica Romana não passa de uma religião. Muitos católicos acreditam que esta é a verdadeira igreja edificada por Cristo. Mas eu digo sem medo de errar. A Igreja Apostólica verdadeira, a Igreja Católica Apostólica verdadeira é aquela pobre, sofrida, que os apóstolos, os primeiros cristãos, conduziram por 313 anos e depois pecaram feio. A Igreja Católica Apostólica verdadeira é aquela primitiva, pobre, sofrida, que os apóstolos e os primeiros cristãos conduziram por 313 anos e depois pecaram muito feio, vendendo seus direitos e poderes aos romanos, aos imperadores romanos. O imperador Constantino, com pretexto de ter convertido, tomou posse, entrou para a igreja e apossou dela. Depois, no ano de 380, que o imperador Teodósio criou esta religião que deu o nome de Católica Apostólica Romana, como religião oficial de Roma. A Igreja Romana só foi instituída no ano de 380 depois de Cristo. Então, não é verdade que o Cristo edificou a Igreja Católica Romana. Quando ele edificou a Igreja Católica Romana, ainda foi 380 anos para o imperador Teodósio criar essa religião que deu o nome de Católica Apostólica Romana, como religião oficial de Roma. E a igreja só foi instituída no ano de 380 depois de Cristo. A verdadeira igreja que Cristo instituiu sobre Pedro e os apóstolos era somente minha igreja. O nome dela era minha igreja. Depois os apóstolos foram os que deram o nome de Católica Apostólica Cristã Judaica, mas não tinha nenhum nome de romana. Igreja Católica Apostólica Cristã Judaica, mas não tinha nenhum nome de romana. Ela é católica porque é universal. Ela é apostólica porque veio dos apóstolos. Ela é cristã porque é a Igreja de Cristo. Judaica, ela é judaica porque Jesus e os apóstolos eram todos judeus. Quando os imperadores romanos tomaram o poder da verdadeira igreja, eles dominaram até seu império chegar na decadência. Então os romanos dominaram a igreja até seu império chegar na decadência. Porque eram os romanos que nomeavam papa, eram os romanos, os imperadores romanos que resolviam o problema da igreja. E a igreja ficou, essa religião entrou dentro da igreja e tomou o poder e dominou. Mas a verdadeira igreja continuou até o dia de hoje. A verdadeira igreja, suprimida no meio, sufocada no meio dessa religião, ela viveu e sobreviveu até o dia de hoje, porque ela tem a promessa de Cristo. A verdadeira igreja dominar até seu império chegar na decadência. 470 anos depois de Cristo, que terminou o Império Romano e veio a Idade Média da igreja. A Idade Média da igreja foi de 476 a 1453 anos depois de Cristo. Nesse tempo foi o período da Idade Média da igreja. Sempre foram os reis poderosos que dominavam a igreja. Depois da Idade Média, depois da Idade Moderna, depois da Idade Média, veio a Idade Moderna e contemporânea, até os dias de hoje. Mas muitos crimes foram cometidos nesta igreja dominada pelo capitalismo.
desde o Império Romano até os dias atuais. Isto é o joio no meio do trigo, que agora Deus está separando o joio do trigo para ser queimado. Isso nos alegra muito, porque virá tempo difícil, mas nós vemos que a igreja vai ressurgir, vai renascer de novo, a verdadeira igreja vai renascer de novo e vai ser maravilhosa. Isso é que nos dá esperança. Nós estamos vivendo um tempo como se fosse uma mulher grávida. A mulher, quando está grávida, ela sente que vai sofrer, mas tem uma alegria de ver depois o filho nascido e esquece todo o passado. E nós estamos nesse tempo difícil e vamos entrar para um tempo de muita provação, de muitas tribulações, mas nós sabemos que Deus não abandona nunca a verdadeira igreja. Ela vai renascer de novo, a verdadeira igreja. Agora, isso que está acontecendo, isso é o joio que está saindo do meio do trigo, que agora Deus está separando o joio do trigo para ser queimado. Isso nos alegra, que a verdadeira igreja vai libertar-se desta praga que foi o joio. Católica romana, a igreja católica romana vai morrer, mas a verdadeira igreja edificada por Cristo renascerá da cinza, pequena, mas pura, santa e imaculada. Esta será a noiva de Cristo que virá fazer aqui sua morada com ela. Rezemos, irmãos e irmãs, para que não percamos a fé, para dar continuidade nesta igreja verdadeira, que será como no princípio, pobre, sem teto, perseguida e martirizada, mas santa e pura. Vem, Senhor Jesus, vem nos socorrer, vem nos salvar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.